Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre arrendamento em Portugal, moradia, aluguel. Aqui eles chamam de arrendamento. E eu recebi essa dúvida, essa pergunta lá no meu Instagram para falar um pouco mais sobre como é conseguir arrendamento aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando tudo, dando dicas para vocês, um pouco sobre os sites onde vocês conseguem ver, ter uma noção de quanto que é, como conseguir, etc. Mas vou deixar aqui bem explicadinho e, óbvio, tudo baseado na minha experiência, a experiência que eu tive quando a gente foi conseguir essa casa aqui pra morar. E é isso, se você quer saber um pouquinho mais sobre como que funciona esse processo todo aqui, vem comigo. Já vou começar falando que conseguir arrendamento aqui em Portugal hoje em dia não é mais tão fácil como era antigamente. Quando eu cheguei aqui já estava mais difícil e, pelo que eu ouço dizer, a tendência é que tá piorando um pouquinho. A situação está ficando um pouco pior porque, infelizmente, muita gente, muitos brasileiros, imigrantes no geral, vieram pra cá e quando começou a pandemia eles simplesmente abandonaram tudo, foram embora e as coisas... Para eles, os portugueses acabaram ficando um pouco desconfiados de alugar. Então, hoje em dia, temos muito mais burocracias para conseguir alugar. Tem gente que tem sorte, como a gente teve sorte de encontrar a dona da casa e ela simpatizou muito com a gente, então a gente teve uma certa facilidade em conseguir aqui, mas enfim, a gente vai falar sobre isso durante o processo. Primeiramente, como conseguir um arrendamento? Na base de muita pesquisa. Eu tenho aqui alguns sites, eu vou deixar listadinhos aqui para vocês, que é o Imo Virtual, Idealista, OLX, o OLX aqui de Portugal, lx.pt, Custo Justo e Casa Sapo. São os sites que eu mais pesquisei quando eu estava procurando o nosso apartamento. Temos também site de imobiliária, a Remax é muito conhecida, a Era também é muito conhecida, só que eles geralmente pedem que você já tenha o cartão de moradia, o que é aceito. Quando você passa pelo CEF, você ganha autorização de residência. É isso. E aí, a maioria dessas imobiliárias pedem que você tenha pelo menos isso, fora 1 milhão de outras coisas. Hoje em dia eles têm pedido também, isso falando de apartamentos que a gente tenta tratar diretamente com o dono, alguns deles já estão exigindo fiadores portugueses, ou seja, é muito difícil quem chega de fora, assim como a gente, não tem fiadores portugueses, a gente não conhece ninguém que possa fazer essa parte de fiação para arrendamento, então fica muito difícil de conseguir um arrendamento com fiadores. Então eu foquei em procurar sempre casas, apartamentos, etc, em que eu via que era sempre o próprio dono que estava colocando o anúncio, ou que eles colocassem lá já que é direto com o proprietário, alguma coisa assim. Por quê? Primeiramente, que é muito mais fácil quando você se conhecer, quando você vir visitar e conhecer o proprietário, é muito mais fácil que ele se identifique com você e fale, tá, é uma boa, eu acho que a gente pode tirar esse fiador aqui, a gente pode facilitar isso aqui. Por exemplo, quando a gente veio visitar esse apartamento aqui, a gente já tinha visitado muitos outros apartamentos. Para começar por aí. A gente já tinha visitado muitos lugares, a gente já tava desesperado, porque a data para sair da casa onde a gente tava bem perto. Então a gente falou, tá, vamos lá, vamos ver. Esse daqui era direto com a proprietária. A gente chegou aqui, tinha outras pessoas já visitando a casa no mesmo momento em que a gente estava aqui. A gente chegou, fomos muito simpáticos com ela foi muito simpática com a gente também, a gente se deu bem de primeiro momento, assim, deu um match, assim, muito legal. E a princípio ela tá, o arrendamento do apartamento era 600 euros, que é o que a gente paga, e ela pedia um calção. Aqui tem muito disso, eles pedem calção e rendas adiantadas ou rendas que você desconta quando vai sair. No Brasil a gente também usa esse método, só que o calção é um pouco diferente. O calção aqui eles usam para
ajustes na casa quando a gente sai. Tipo, quando a gente for sair daqui, se a gente for sair daqui quando terminar o nosso contrato, tipo, uma pintura que precisa fazer, uns furinhos que precisa preencher, enfim. Isso eles usam o calção, que é o mesmo valor da renda, ou seja, eu paguei 3 rendas adiantadas e um calção. Esse um calção de 600 euros é usado para essas correções na casa. As outras 3 rendas que a gente deu adiantadas, elas foram descontadas no primeiro mês. Que a gente optou, ela falou assim, vocês podem escolher descontar agora nos 3 primeiros meses ou descontar nos 3 últimos meses. A gente, então desconta nos primeiros, vai ser mais legal. Enfim, era o que ficava melhor pra gente. Então foi feito dessa forma, foi assim que a gente fez tudo isso. Então só a soma aí, a gente teve que dar um calção e 3 rendas adiantadas, ou seja, são 4 valores de um aluguel, de um arrendamento para dar de entrada. Isso para que a gente não precisasse de fiador, mas a gente teve que dar toda a documentação. Ela pediu o contrato de trabalho das pessoas que trabalhavam na casa, pediu os últimos 3 comprovantes de recibo, né, de pagamento, enfim. Vamos falar um pouco sobre valores agora. Os valores de arrendamentos aqui em Portugal têm subido bastante, infelizmente. Antes de eu chegar aqui, de eu vir pra cá, eu via vídeos das pessoas falando que conseguiam arrendamentos por 300, 400 euros, 250, já mobiliados. Hoje em dia é muito difícil. Porém, isso depende muito da região que você quer ficar. Se você quer ficar mais perto de Lisboa, que é o nosso caso, a gente tá bem pertinho de Lisboa, 30 minutinhos a gente tá em Lisboa, você vai ter que pagar mais caro. Agora, se você não, meu foco não é esse, eu quero ir, vou trabalhar, quero um lugarzinho só pra ficar, eu recomendo que vá para as regiões mais distantes, regiões mais interiores, que aí sim você consegue arrendamentos mais baratos, de 300, 400 euros, mas aqui a região, quanto mais perto das regiões grandes, Lisboa, Porto, vai ser mais caro. Então, assim, você pode tirar aí uns 600, 700, 800 euros por mês, que é o que vai ser cobrado de arrendamento. Porém, se você não tem essa crise, até porque aqui é tudo meio que perto, digamos assim. Por mais que você more numa região mais distante, com 1 hora e meia você tá em Lisboa e você consegue passear. Uma coisa que você tira um fim de semana ou tira um dia e você consegue passear. Então não é nada que seja muito distante fora, tipo assim, não quero morar muito longe porque eu não vou conseguir ir lá passear. Vai conseguir. E outra, tem muitos lugares que tem linha de trem, que você consegue só pegar o trem e ir. Tipo, aqui onde a gente mora, a gente tem a linha de trem também, aqui no Carregado. Ela fica um pouco longe, mas se a gente for até lá, a gente consegue ir até o Porto, por exemplo. Que o Porto fica a 300 e poucos quilômetros daqui, mas a gente consegue sair daqui e ir lá pro Porto pra tirar um fim de semana pra passear, por exemplo. Então, se isso é uma coisa que não te importa muito, eu recomendo que fique nas regiões mais distantes dos grandes centros. Porém, tipo, eu tô indo já com emprego, Eliana, e eu preciso ficar em Lisboa porque meu emprego é aí e eu quero ficar perto do meu emprego. Então, enfim, é isso. Você vai ter que pesquisar muito bem, ou ter alguém que possa te indicar para alguém que está arrendando alguma coisa, que isso é um ponto muito positivo. Se você conhece alguém que tá arrendando alguma coisa, isso é muito bom porque facilita nos meios para alugar, nas exigências, né, que o proprietário pode pedir, e pode ajudar também quanto ao valor, porque eles aumentaram os valores por falta de confiança, digamos, que nas pessoas que estão querendo arrendar a casa deles, né? Então é um meio de se sentir mais seguro, digamos assim. Vamos ver. Aqui, quando vocês forem pesquisar nos sites que eu falei, vocês vão ver muito que tá escrito arrenda-se T2 ou T2 mais 1, T3, enfim. O T é a tipologia, ou seja, é a quantidade de quartos. Ou arrenda-se apartamento T2. No nosso caso aqui, arrenda-se apartamento T3, que são 3 quartos.
E é muito comum também se encontrar, tipo, ter 2 mais 1. O mais 1 é como se fosse um quartinho também, só que ele não tem janelas. Ele é um lugarzinho mais fechadinho, mas que você pode fazer de quarto, pode fazer de despensa, do que for melhor pra você. No caso, é bem comum também de encontrar apartamentos assim pra alugar, casas, enfim, que seja ter mais alguma coisa. Por exemplo, a casa que a gente ficou logo que eu cheguei aqui, que era a casa que tava todo mundo morando, era um T1 mais 2, vou colocar assim, que era um T1, ele era um quarto realmente. E aí tinha outro que era tipo uma despensa toda fechada, não tinha janela, não tinha nada. E tinha um outro que ficava junto com a cozinha, ele não tinha nem porta, a gente fechava com janela, com cortina. Então, era um T1 mais 2 ambientes que você pode fazer de quarto, entenderam? É basicamente isso. É complicado, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Mas recomendo que vocês pesquisem bastante, entrem em site, se você quer vir pra cá, já sabe que quer vir ou já tem planos pra vir, começa já a pesquisar, não custa nada, mas assim, vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem arrendar alguma coisa já estando aqui, ou contratando equipes, empresas de consultoria de aluguel. Eu sei que no Porto tem a Living Porto, aqui em Lisboa não conheço nenhuma porque eu não fui a fundo para pesquisar isso, mas recomendo que se vocês forem fazer isso, vejam empresas confiáveis mesmo, e não com influenciadores que fazem esses tipos de arrendamento. Primeiro porque eles cobram uma fortuna, é muito caro mesmo, assim, não recomendo porque eles cobram 2, 3 vezes o valor do aluguel que você tem que pagar. Então, assim, é muito caro, não acho que vale a pena. Se for, procurem uma empresa que tenha credibilidade, que tenha nome já firmado, enfim, vale muito mais a pena. E tomem muito cuidado com golpes. Sim, estão aplicando golpes para arrendamentos aqui. Isso é muito triste de ver, infelizmente tem acontecido muito aqui. E a pessoa fala, eu tenho fulano, um amigo que tá alugando, ou tipo, eu conheço, eu sei de alguém que tá alugando, ou eu tô alugando uma casa, e assim, se você me der metade do valor agora do arrendamento, geralmente são arrendamentos mais baratos, com valores assim, meu Deus, eu preciso garantir isso. E eles têm foto e tem tudo, e você manda metade do valor, e aí a pessoa some com seu dinheiro, e é isso, entendeu? E isso acontece muito não só para isso, mas também para documentação, que é outro assunto que eu vou trazer aqui, vou falar para vocês como é que funciona, enfim. Mas tomem muito cuidado com golpes, enfim. Se forem fazer alguma coisa com terceiros, procurem empresas com credibilidade, com nome para fazer isso, porque, gente, a gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente tem que ralar para conseguir o dinheiro para vir para cá ou para qualquer coisa. Então, assim, ver o seu dinheiro indo embora numa coisa que não vai voltar mesmo é muito triste. Então, por favor, tome muito cuidado com esse tipo de golpe, que é muito comum. Eu acho que eu falei bastante do que eu precisava falar por aqui. E é isso, gente. Você tem planos de vir pra cá, planeja muito bem, guarda seu dinheirinho, já pensando que você vai chegar aqui, vai ter que pagar calção e vai ter que pagar arrendamento adiantado, porque infelizmente hoje em dia a gente tem que pagar todas essas coisas, não tem sido fácil conseguir uma casa pra morar por aqui, mas no final dá tudo certo. Então, e também lembrem-se, se quer ficar perto dos grandes centros comerciais, enfim, das grandes coisas que tem por aqui, você vai ter que desembolsar um dinheirinho maior, bota aí uns 800 euros de média de arrendamento, porque infelizmente tá bem caro, não tá nada barato arrendamento por aqui. Mas se você não tem essa prioridade, se você pode ficar um pouquinho mais longe, você consegue uns arrendamentos mais baratos, uns 400 euros, 500 euros, uns 350, vou colocar assim. Conheço gente que tá pagando 600 euros em um quarto aqui, por exemplo. Ou seja, muito caro, gente. Um quarto sem cozinha e com banheiro compartilhado, ou seja, você compartilha o banheiro com a casa inteira, com todo mundo que divide aquela casa que você nem conhece, é muito caro. Então, quando eu cheguei aqui, um aluguel de um quarto era 200 e poucos euros. Agora já tem gente pagando 600 euros. Isso por quê? Porque nós estamos na região de Lisboa. Aqui é distrito de Lisboa. Então, é mais caro.
entendeu? É mais caro mesmo. Mas conheço também pessoas que moram, por exemplo, mais afastado no distrito de Santarém, que paga 400 euros num T3. Então é isso, depende de onde você quer ficar e de quanto você está disposto a pagar. Mas assim, recomendo que pesquisem bastante, pesquisem também sobre as regiões que vocês querem, que vocês gostam, onde vocês acham que vai ser melhor morar. E entrem nos sites, vou deixar aqui novamente, nos sites, para vocês pesquisarem e verem valores, médias de valores, mas enfim, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aqui, de se inscrever aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei por aqui, é só comentar aqui embaixo que eu ajudo vocês, viu? É isso, um super beijo e até a próxima. Tchau!